Está procurando uma ferramenta onde não é necessário saber programar para construir seu aplicativo sites? Ou é um web designer buscando agregar mais valor ao seu trabalho? Ou até mesmo, se você já conhece o UWeb e está querendo aprender ainda mais sobre essa ferramenta, você clicou no vídeo certo. Pois esse será o nosso primeiro episódio de uma espécie de curso, onde eu irei te explicar os fundamentos que irão te ajudar a construir aplicativos com design e recursos avançados utilizando o UWeb. E dependendo de como fosse o engajamento com esse vídeo, eu poderei estar dando continuidade e construindo um aplicativo do zero aqui no canal, onde a gente vai poder desenvolver juntos dashboards, integrações com IA, entre outras coisas bacanas. Mas isso depende exclusivamente de você. Então já se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp, que eu tô muito afim de trazer uma parada bem bacana aqui pro canal. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Giovanni Ferreira, trabalho como desenvolvedor low-code construindo aplicativos. E nesse canal eu compartilho dicas de desenvolvimento web com ferramentas low-code nas quais utilizo no meu dia a dia. Então bora aqui para a tela do meu computador para a gente dar início nesse primeiro episódio. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria de começar aqui alinhando alguns pontos que a gente vai ver durante esse primeiro episódio da nossa série. Eu vou começar falando um pouco da ferramenta, comentando alguns pontos importantes que eu considero para auxiliar quem está dando os primeiros passos ou até para quem está decidindo se opta pelo UWeb ou não para a construção do seu projeto. E para você que já é um pouco mais avançado, no final eu tenho uma surpresa que eu vou demonstrar um recurso avançado para estar demonstrando o poder e a liberdade que o UWeb permite a gente construir dentro dela. Então vamos começar falando o que é o UWeb. O UWeb é um construtor de telas, um construtor front-end, ou seja, ele é responsável por desenvolver toda a parte lógica, toda a parte visual do nosso aplicativo. Toda interação com o usuário, o UWeb é responsável de cuidar dessa parte. E ele, como uma ferramenta exclusivamente de front-end, ele precisa de um banco de dados, um back-end, para poder estar integrando e armazenar esses dados aí da nossa aplicação. Back-ends como usando o Supabase. Eu fiz uma breve ilustração aqui para a gente poder estar demonstrando e ficando melhor o entendimento para quem ainda não conhece a fundo sobre isso. Então aqui nós temos o UWeb, que é a parte aqui da nossa tela, tá? O nosso front-end, e aqui o nosso back-end, nosso banco de dados, que os mais famosos são o Supabase ou Usando. Além de ser as mais usadas do mercado, o UWeb tem integração nativa com essas ferramentas. E aqui, para conectar entre um e outro, a gente tem as nossas APIs ou as nossas APIs, que é por aqui que transita os dados, tá? Eu não vou ficar falando muito detalhadamente o que é cada coisa, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, entendida essa parte, o UWeb cuida da nossa parte das telas ali, a nossa parte visual, e outras ferramentas como o Usando e o Supabase cuidam do nosso banco de dados. Então, entendido aqui qual é a finalidade do UWeb, eu vou estar dando seguimento, falando alguns pontos que eu considero importantes. Pontos tais para quem é e para quem não é o UWeb, porque afinal eu não quero ficar te segurando aqui nesse vídeo se o UWeb não atende aquilo que você está buscando, beleza? Então vamos aqui, eu citei alguns pontos. O UWeb é para mim? Se você estiver procurando aplicativos nativos, não é. O UWeb ele é feito exclusivamente, até o momento, né, para aplicativos web, ou seja, aplicativos que funcionam no seu navegador. Se você está procurando aplicativos que são aqueles aplicativos nativos que você pode publicar nas lojas oficiais como App Store ou Google Play, tem ferramentas que cuidam melhor dessa parte, beleza? O outro ponto que a gente tem aqui é para sites e sistemas simples. Dá para fazer? Dá para fazer. Nada te impede disso. Mas eu gosto de citar que é como se você tivesse alugando um jatinho para ir na padaria comprar um pão, por exemplo. O UWeb ele é feito para construir aplicações mais avançadas com recursos mais flexíveis, tá? Sites e sistemas simples, você tem outras ferramentas aí que vão te atender melhor. Mas deixando claro, não que não seja possível. É porque você pode estar construindo coisas mais avançadas, mais robustas com a ferramenta. O outro ponto que eu gostaria de citar é para quem tem preguiça de aprender. Se você tem preguiça de aprender, o UWeb não é para você. Por quê? Não é que a ferramenta é uma ferramenta difícil, tá? A ferramenta é muito simples de você aprender. Depois que você entende como tudo funciona ali, você consegue desenvolver
coisas bem avançadas de forma rápida e organizada. Mas isso não quer dizer que você não tenha que sentar a bunda na cadeira e estudar a ferramenta, beleza? Então, se você não tem preguiça de aprender, a gente segue aqui com esse vídeo que a gente vai estar dando continuidade e eu vou estar te mostrando um pouco dessa ferramenta e o que ela é capaz de construir. Então agora eu quero citar alguns pontos fortes da ferramenta, alguns pontos que eu considero relevantes e que eu identifiquei depois de algumas milhares de horas desenvolvendo com a ferramenta. Então vamos lá. Então, começando aqui pela liberdade de construção. Eu gosto de falar que o UWeb é uma ferramenta que não te prende, ou seja, ela não te limita. Ela tem recursos que você consegue implementar muito fácil, coisas mais avançadas, coisas até mesmo que você utiliza na programação tradicional. Como eu disse no começo, no final desse vídeo eu vou estar mostrando algo relacionado a esse sentido. Então, vamos passar aqui para o próximo ponto, é a exportação de código, ou seja, ligado diretamente à liberdade. O UWeb não é uma plataforma lock-in, ela não prende o código da sua aplicação, ou seja, se você contratar ali um plano anual, que é o plano que te permite fazer isso, você pode simplesmente ir ali e fazer o download da sua aplicação e até hospedar ela numa estrutura própria, ou seja, você não fica preso à plataforma. O próximo ponto é as constantes atualizações. Eu acho bem relevante essa parte, porque o UWeb está sempre ali no fórum, ouvindo o pessoal, sempre trabalhando em melhorias. Agora eles contrataram mais pessoas para a equipe, tem sempre alguém da equipe respondendo dúvidas no fórum e estão sempre ouvindo a gente e adicionando recursos que facilitam tanto na organização, como também dão poder, flexibilidade na construção. Eu vou estar mostrando isso mais à frente, tá? Escalabilidade de lógica e design. O UWeb, ele traz tudo ali muito bem organizadinho, com a estrutura de pastas, de comentários, então fica fácil de você deixar tudo documentado, né, o que você está construindo, para sua própria organização, para quem também futuramente for desenvolver, tá? Então isso eu considero um ponto bem importante ali dentro da ferramenta. Outro ponto é a forma de construção que segue o padrão da programação tradicional. O que é isso? Eu gosto de falar que todo conhecimento que você aprende no UWeb não é um conhecimento que vai ser exclusivo da plataforma, exclusivo da ferramenta. A base que ele te dá, ou seja, a forma que ele trata as coisas ali dentro, é muito semelhante à programação tradicional, diferente de outras plataformas que criam uma própria linguagem ali de construção que praticamente meio que o conhecimento que você aprende ali você só vai conseguir utilizar ali dentro. Já no UWeb não. Nomenclatura, lógica, é bem semelhante à programação tradicional, mas com a abstração e a facilidade que o low-code nos traz. Então aqui para o próximo ponto é a integração nativa com as principais tecnologias do mercado. Tecnologias essa, como eu citei anteriormente, que é o Supabase, que é um banco de dados robusto, bem utilizado, usando também, que é um banco de dados bacana, no code, tá? Entre outras integrações ali nativas, como OpenAI, Stripes, então tem umas coisas bem bacanas ali dentro da ferramenta. O próximo ponto é o SEO otimizado. O que é o SEO? O SEO é otimização, né, das pesquisas no Google. Ou seja, se você tem um aplicativo tipo, estilo portal, estilo marketplace, comunidade, que depende do SEO, ou seja, que depende de aparecer ali nas buscas do Google, o UWeb tem um SEO bem otimizado, por utilizar a linguagem Vue.js, que é uma linguagem apropriada para o web. Então ele tem esse ponto bem forte ali nas questões de SEO. Se você for utilizar para construir um dashboard interno, uma aplicação interna, isso tanto faz, tá? Então eu gosto de deixar bem claro, porque essa parte é bem importante, inclusive eu vejo muita gente optando pelo UWeb por essa questão, tá? O outro ponto é o foco em uma finalidade. O UWeb, por cuidar só de uma parte, ou seja, só da parte visual ali, ele consegue desempenhar esse papel melhor do que de outras plataformas que tem tudo em um, por exemplo. É aquele velho ditado, né? Quem tenta fazer de tudo acaba não fazendo nada direito. O UWeb cuida só dessa parte de front-end, então ele consegue ter um foco maior nessa parte e tá avançando e desenvolvendo esse papel aí mais apropriadamente. Entendido esses pontos, eu vou estar acessando agora o site do UWeb para a gente dar um overview geral ali no site bem rapidamente, mostrar o que já foi construído com a ferramenta e acessar também o editor e dar um overview geral ali para a gente ter as nossas primeiras impressões com a ferramenta. Então já aqui no site, vou estar dando uma passada bem rapidamente para não estender muito nesse vídeo, não ficar muito cansativo,
mas eu aconselho que você depois acesse e veja o site aqui com mais calma, tá? Então aqui ele tem alguns pontos ali que ele cita, algumas funcionalidades, um overview geral sobre a ferramenta. E aqui a gente tem alguns showcases, ou seja, o que já foi construído. E aqui ele fala sobre sites, sobre portais de clientes, sobre ferramentas internas, formulário multi-etapas. E aqui a gente tem alguns cases, depois você entra aqui e vê. Vou estar clicando em algum aqui só para a gente mostrar aqui o que o UWeb é capaz de construir, o que já foi construído nele, né? Então aqui a gente tem uma espécie de CRM com gráficos aqui, tabelas, tudo muito bem organizadinho, porque o UWeb foca bem nessa parte de design. Ele dá uma atenção especial nisso. Dentro do editor, eu vou estar mostrando ali a quantidade de configurações que a gente tem para estar personalizando nosso aplicativo. Então aqui a gente tem essa aplicação que foi construída no UWeb e a outra, que é aqui aberta, que a gente pode estar acessando, que é essa daqui. Eu acho que ela foi desenvolvida pela própria equipe do UWeb para estar demonstrando o potencial de construção da ferramenta. Então a gente vai estar dando uma passada aqui geral, aqui bem rápida, só para poder estar olhando aqui a personalização que eles fizeram. Então a gente pode ver que é algo bem bacana em questão de micro interação, é bem suave, tá? Vou clicar aqui. Aqui a gente tem alguns filtros, tem gente que tem dúvida, cara, como é que é essa construção, dá para fazer tal tipo de coisa? E aqui a gente tem um exemplo bem bacana do que dá para ser construído. Aqui eu vou estar clicando em algum filme, vou clicar aqui em cima desse item, e aqui ele abre uma página específica, que é algo que o pessoal usa muito, que a gente usa muito, né? Que são as páginas dinâmicas. Através de um item ali da minha listagem, eu abri uma página exclusivamente para ele. Uma página ali que acessa as informações mais detalhadas. Muito utilizada em posts de comunidade e em marketplace. Uma passada bem rápida, a gente pode ver que é bem organizadinho. Aqui ele já fala, né? Made YT Web. Foi utilizado aqui também o Supabase, tá? Ele mostra aqui que foi utilizado o Supabase. Então é bem bacana. Então voltando lá no site, aqui a gente tem as integrações, tá? Eu não vou passar aqui uma por uma, que senão vai demorar muito, mas a gente vê que tem integrações aqui muito interessantes, que são as bibliotecas NPM, que eu vou estar mostrando o que elas são capazes de fazer. Integrações com Chart.js, que é um plugin de gráfico, Stripe, Google Maps. Aqui a gente tem integrações com autenticação, que a gente usa mais aqui ou usando o Supabase, e aqui também com banco de dados, né? Data Sources, que são eles como GraphQL, Zano, Supabase, que são os mais utilizados atualmente, beleza? Então eu vou vir aqui, que é o preço, algo que o pessoal pergunta muito, como que funciona a precificação do UWeb. A precificação, basicamente, no plano free, você consegue desenvolver tudo ali dentro, tá? Você não paga absolutamente nada para desenvolver sua aplicação, você só vai pagar quando for publicar no seu domínio próprio, sua aplicação em live para seus usuários acessarem. Mas enquanto você estiver desenvolvendo, é grátis, você não paga absolutamente nada. Então você pode acessar a aplicação, aprender ali bem de boa, sem se preocupar com preço. Quando você for publicar, você tem que os planos anuais e os planos mensais. Esses planos são por aplicação, tá? Tem muita gente que tem dúvida. O plano é por workspace, ou seja, eu pago esse valor e eu consigo publicar quantos aplicativos eu quiser, ou é por projeto. E eu digo que é por projeto. Cada aplicação você contrata um plano, sendo ele o plano anual, que te dá a possibilidade de exportar o código que eu falei lá no início, ou mensal, que você pode estar pagando aqui um pouquinho mais, mas você não paga o anual de uma vez só. Então hoje aqui ele está a $49 no plano mensal e $39 no plano anual. No plano anual, $39 vezes 12 vezes a cotação do dólar atualmente, tá? Para você ter o seu front-end do seu aplicativo aí em live. Então, passado por essa parte, eu vou estar acessando aqui o dashboard do UWeb. Vou acessar aqui, vou clicar aqui nesse botão, tá? Clicando, ele vai te direcionar para a parte de criar conta. Você vai inserir seu e-mail, sua senha. Eu não passei por essa parte porque eu já tenho minha conta criada. Aqui a gente tem o dashboard. Você pode estar participando de outros workspaces também, workspace de clientes, dependendo da sua conta aí. Eu não vou entrar a fundo nesses planos de agências porque não faz sentido, e nem aqui nessas opções que você não vai estar utilizando
agora de primeiro momento. Aqui eu já tenho alguns projetos, tutoriais que eu gravei aqui para o YouTube. Inclusive, se você já é um pouco mais avançado, pode entrar aí no canal que já tem alguns tutoriais aí sobre alguns tópicos específicos. E eu vou clicar aqui e criar o nosso projeto do zero. Vou clicar aqui em Create Project. Ele vai abrir essa parte, que ele já te dá alguns templates, né? Alguns aplicativos para você estar iniciando. E também aqui tem a abinha do Marketplace. O Marketplace é o lugar onde usuários do WeWeb construíram aplicativos e deixaram eles públicos. Ou seja, você pode estar entrando aqui e cronando alguma coisa que alguém já construiu. Isso é bem interessante para você aprender e ver pontos de vista, né, como que o pessoal está construindo. Eu acho isso muito legal de você estar entrando aqui e navegando e vendo como que é construído as coisas dentro do web. E também tem outro ponto aqui que eu acho um ponto importante, você também pode estar publicando template desses aqui pagos, tá? Você pode estar ganhando dinheiro construindo aplicativos no web e disponibilizando para a comunidade. Essa é uma das formas de você estar monetizando aqui dentro do web e também com as libraries, as bibliotecas de design. Você monta ali seu design system, né? Ou seja, cores, tipografias, alguns componentes, e você também pode estar vendendo isso dentro do Marketplace. Então eu vou estar criando aqui o nosso projeto do zero, né? Que é para a gente ver aqui na parte como a gente inicia, chamar de introdução, clicar em criar o projeto, ele vai criar o projeto aqui no nosso Workspace. Vou clicar aqui em Open Editor, ele está abrindo, beleza. Essa daqui é a primeira impressão do nosso editor aqui, do nosso web. É bem similar à maioria das ferramentas de desenvolvimento low ou no code, tá? Então, ele é dividido aqui na parte das árvores de elementos, né? Aqui que a gente vai adicionando os elementos que vão aparecer aqui na nossa tela. Aqui do outro lado, a gente tem a personalização, né, desse elemento. Todos essas propriedades aqui, lembra que eu falei lá no início que ele é bem similar à programação tradicional? Então, todas essas propriedades a gente tem lá na programação tradicional. Isso aqui é a customização dos elementos. Largura, altura, borda, animação, cor de fundo, cor do texto, você vai personalizar tudo por aqui. Praticamente todos os elementos têm essa base aqui de personalização. Alguns têm algumas coisas a mais, outros a menos. Então vou começar falando pelos principais lugares que você vai estar utilizando aqui no dia a dia do web. Começando aqui pela barra de elementos. Aqui é onde vai ficar todos os elementos que a gente arrastar para nossa tela, a gente vai poder estar visualizando eles nessa aba. Aqui é o Data, né, ou Data, que é onde a gente conecta com o nosso back-end, com o nosso banco de dados. Aqui são as Collections. As Collections são nada mais, nada menos que as caixinhas onde ficam armazenados os nossos dados que a gente busca lá no nosso banco de dados, lá no nosso back-end. Aqui embaixo a gente tem as variáveis. Um ponto aqui, galera, se você é iniciante, se você está começando agora e está achando que isso aqui é muita informação para você, fica tranquilo. Depois que você se familiarizar aqui com o editor, isso vai ficar natural e eu vou trazer aqui no canal, nessa sequência de vídeos, aulas específicas sobre pontos que eu considero relevantes, como collections, variáveis, workflows. Isso aqui eu vou estar trazendo individual. Esse primeiro vídeo é só para a gente dar um overview geral pela ferramenta, as primeiras impressões e estar comentando sobre alguns pontos que a gente vai estar mais utilizando no nosso dia a dia. Então aqui a gente tem as variáveis, tá? Você pode clicar aqui e criar uma nova variável, depois eu vou trazer o vídeo mais detalhado sobre isso. Aqui as collections que eu já falei. Aqui nós temos as actions, fica aqui a parte dos nossos workflows globais e das nossas fórmulas, tá? Os workflows são o que deixa o nosso aplicativo dinâmico, é onde que vai fazer ali toda a nossa lógica funcionar, todo o nosso aplicativo ali funcionar dinamicamente, tá? Dentro do web, nós temos alguns níveis de workflows que eu vou estar falando num vídeo específico sobre isso. Então aqui a gente tem essa parte que a gente usa bastante, esse besourinho aqui, né, que é o debugger, a gente vê a sequência do que está sendo executado no nosso aplicativo quando a gente faz uma determinada ação. Aqui a gente tem a aba das variáveis, que a gente vê os valores que estão as variáveis que a gente criou aqui dentro. Aqui na parte superior, a gente tem as nossas páginas, é onde você vai poder estar fazendo as configurações específicas de cada uma ou adicionando uma nova página. Aqui a gente tem um menuzinho com algumas opções, deixar o editor em Light ou Dark Mode, os atalhos e umas configurações que a gente não vai entrar
agora de início. Aqui a gente tem o seletor de linguagem, ou seja, você pode estar trocando o seu idioma do seu aplicativo ou adicionando mais idiomas. O UWeb te permite você fazer um aplicativo multilinguagem. Você pode ter a mesma aplicação com 3 idiomas diferentes setados dinamicamente de acordo com a sua preferência. E aqui é o lugar que você vai clicar bastante, que é o Ads, aqui que a gente adiciona os elementos para a nossa tela. É aqui que a gente vai construir, a gente usa para construir o nosso aplicativo. Então, como você pode ver, eu não vou passar aqui um por um, porque é bastante coisa. Eu já vou tirar aqui algumas dúvidas que o pessoal sempre pergunta. Cara, qual que é a diferença entre container e div? Na construção ali, nenhuma, tá? A diferença é que o container, né, ele vem setado um tamanho e a div outra. E esses daqui é a questão da disposição. Eu vou estar mostrando para ficar mais claro. Ele já vem aqui com uma seção, tá? Uma section por padrão. Eu vou estar até apagando ela e puxando do zero. Vou apagá-la aqui, tá? Ele já está pedindo aqui para adicionar uma section. A gente não consegue adicionar nada se não tiver uma seção aqui na nossa tela primeiramente. Então, vou vir aqui em Add, vou arrastar essa seção. Vou definir a largura dela para 100%, ou seja, eu quero que ela ocupe 100% da minha tela. E se você é novo aqui no desenvolvimento, vou explicar bem rapidamente o que é o widget e o que é height, tá? É algo simples, mas tem gente que tem dúvida. Widget é quando a gente fala da nossa largura, né? Nossa largura do nosso elemento, e height é quando a gente se trata da nossa altura. Então aqui eu vou deixar 100% e vou colocar aqui uma altura fixa de 100 VH, que é para ele ocupar a nossa tela. Vou centralizar os elementos aqui ao centro, tá? Não se atente isso agora, depois quando a gente estiver construindo, a gente pode abordar mais essa parte. E eu vou arrastar aqui o container, a div, essa hreflex, que também é uma div, e essa vflex. Ou seja, você pode ver que elas aqui já são bem parecidas. E quando eu clico em cada uma aqui, ó, você pode ver que elas são basicamente a mesma coisa. O que que muda? Essa daqui já tem um widget de 100% e o max widget, ou seja, o tamanho máximo 940. E essa daqui vem todo alto por padrão. Elas são basicamente a mesma coisa. E essas duas aqui de cima é a disposição dos nossos elementos. Eu vou arrastar um texto aqui para dentro e vou duplicar ele. Você pode ver que ele está alinhando aqui verticalmente os nossos elementos. Eu vou arrastar um aqui para dentro. Deixa eu pegar um desses textos aqui e arrastar para nossa outra div aqui. Vou estar duplicando. Você pode ver que ele está com a disposição aqui horizontal. E essa daqui ela vem por padrão vertical, mas se eu configurar elas, tanto faz se é uma div ou um container, eles podem estar se ajustando aqui de acordo com configurar. Já tirando essa dúvida aí, não tem basicamente diferença nenhuma entre esses quatro aqui. Vamos seguir, deixa eu apagar esses elementos aqui da tela. Vamos seguir aqui. A gente tem mais algumas coisas interessantes na nossa lista de dados, tabelas, data grids, né? A gente vai poder estar abordando isso mais à frente. Painéis Kanbans, bastante utilizado, inclusive tem um vídeo aí no canal falando sobre ele. Modais, drop-downs, alertas, draws, colunas. Então a gente tem bastante coisa aqui. Os nossos inputs, né, que é nossas entradas de dados, é onde que a gente digita ali as informações, e mais alguns elementos aqui. Calendários, né, tanto inputs como o calendário ali que a gente pode estar mostrando visualmente. Eu vou até arrastar esse aqui porque ele é bem legal, cara. Aqui, ó, a gente tem o calendário aqui, que é muito utilizado em aplicativos, né, em sistemas de agendamento. Aqui você pode estar configurando esse calendário e mostrando compromissos ou agenda de algum cliente de tal hora até tal hora. É bem interessante que ele funciona basicamente como se fosse um Google Calendar. Aqui, deixa eu ver se eu arrasto outro elemento aqui também que é bacana. O Kanban, isso aqui também é bem legal, um painelzinho Kanban aqui para a gente estar organizando demandas, organizando tarefas, que também é bastante utilizado. Ele já traz isso pronto. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. E essa estrutura, que é uma estrutura inicial aqui do UWeb, tá? Se você não conhece, não tem conhecimento de desenvolvimento, você basicamente vai iniciar com essa estrutura, que é uma estrutura bem bacana para quem está começando. Essa daqui, que é o container, vou arrastar, que ele já deixa um espaço aqui para a gente estar adicionando o nosso menu. Então, vou vir aqui adicionar o nosso side menu, vou dar para esse componente, e aqui ele já criou uma estrutura padrão para a gente estar começando a partir daí, para a gente estar criando tudo do zero. Então, ele já te dá esses elementos aqui meio que pré-prontos.
Vindo para esse lado, como eu já falei aqui, a gente tem a parte de personalização do nosso design. E como eu disse lá no início, ele te dá possibilidades de customizações bem interessantes. Eu vou estar demonstrando uma aqui. Eu vou arrastar aqui um ícone. Eu vou dar apenas uma palhinha do que é capaz de fazer aqui no UWeb. Deixa eu colocar esse ícone desse tamanho. Vou trocar para um coração Earth, tá? E eu vou vir essa parte aqui que você pode estar animando os elementos. E eu vou estar utilizando a inteligência artificial aqui do UWeb. E eu vou pedir para ele que crie uma animação do tipo Pulse. Vou escrever aqui Pulse e vou clicar aqui em Generate. E vou esperar ele trabalhar um pouquinho. Então que ele já pode ver que ele já criou. E aqui também a gente pode estar customizando isso aqui é algo mais avançado. Mas se você entende de design, esse painel aqui é bem similar aqui, porque é a parte de animações. E na hora que eu clico aqui em visualizar, ele já me dá uma animação de um coração pulsando. Olha só que bacana. Essa inteligência artificial deles aqui é bem legal. Aqui em cima, a gente tem o lugar que a gente vai usar bastante aqui, o que você mais vai clicar, que é a parte de visualização e edição. Visualização, eu só estou olhando aqui, eu não posso interagir com os elementos, mas não consigo editar nada. E quando eu clico aqui no lapisinho, eu já consigo editar aqui os elementos. Por exemplo, posso trocar a cor desse texto. Aqui na parte superior, eu tenho as libraries, que são aquelas bibliotecas que eu falei no início, que você pode estar criando a sua própria e compartilhando ela dentro do Workspace, ou pode estar criando também uma, comercializando dentro do Marketplace do UWeb. Pode estar vendendo essa biblioteca aqui com elementos, estilos de design, classes. O UWeb também tem essa parte de classes aqui, que você cria um estilo padrão e você pode aplicar isso em vários elementos. Ou seja, você customiza ali uma única vez e pode estar aplicando em outros elementos. Então temos aqui a parte de classes, tipografias, cores, espaçamentos, que é bem legal. E também a gente tem a parte aqui de componentes. Os componentes, cara, são algo bem massa aqui no UWeb, que você faz um elemento, você constrói o elemento com toda a sua lógica e você pode estar utilizando ele dentro do seu projeto em vários locais, e quando você precisar alterar alguma coisa, você altera em um e replica em todos, tá? Isso aqui é muito utilizado para manter ali a consistência do nosso design. Seguindo aqui, a gente tem os plugins, que são muito interessantes aqui dentro do UWeb. A gente tem aqui os plugins de dados, que esse aqui é praticamente obrigatório que a gente utiliza. Plugin de gráfico, o NPM, que praticamente dá um super poder. Daqui a pouquinho vou estar mostrando por quê. Temos aqui a OpenAI, Stripe, CSV, plugin de som. Você pode estar adicionando sons de cliques aqui nos seus elementos, entre outros, que eu não vou estar passando um por um, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Aqui a gente tem os plugins de autenticação, né? O plugin de login dos nossos usuários, para saber se ele tem permissão para acessar o nosso aplicativo, que é o que a gente mais usa, é usando Auth ou o Supabase Auth para estar autenticando os nossos usuários. Aqui a gente tem os data sources, que você tem ali conexões REST API, ou seja, se você tem alguma aplicação em algum sistema que conecta com a API, você pode estar utilizando. Tem outras integrações aqui como Airtable, Google Sheets, SQL. Para você que está iniciando agora, cara, não se preocupe, não se atente a isso. A gente vai estar passando por isso aqui e você vai aprender somente aquilo que você precisa para poder estar desenvolvendo seu aplicativo. Eu gosto de passar aqui para deixar bem claro essas questões. Aqui a gente tem a parte de autenticação, isso aqui a gente não vai entrar a fundo. Isso aqui é o Copilot, tá? A gente tem um Copilot, que é a inteligência artificial no UWeb. Ela te auxilia a criar algumas coisas, a desenvolver lógicas. Cara, como é que eu faço manipulação de tal coisa? Ele já te ajuda bastante aqui nessa parte. E também tem essa parte aqui de importar do Figma, que ele te dá a possibilidade de copiar designs que já estão desenvolvidos lá no seu Figma e colar aqui dentro do editor. Lembrando que o seu design tem que estar construído da forma correta, senão vira uma bagunça, mas eles te dão essa possibilidade, tanto de elementos como tipografias e cores. Seguindo aqui a gente tem o Morris, que são mais algumas configurações adicionais, como o PWA, que é uma otimização para mobile, né? Alguns workflows, linguagens, imagens, fontes, custom codes, mas essas coisas aqui a gente não vai estar utilizando agora de momento. Entendido isso daqui, eu vou arrastar um elemento aqui para a tela. Então agora a gente vai estar entrando numa parte muito importante, que é a parte onde que possibilita deixar o nosso aplicativo dinâmico. Isso é uma das coisas que diferencia de um construtor de aplicações para um construtor de sites tradicional.
que são os elementos dinâmicos. Ou seja, tudo que tem essa tomadinha aqui na frente, eu posso customizar eles a partir de alguma coisa, a partir de alguma lógica, ou deixar isso aqui com algum dado dinâmico. Por exemplo, se eu vim aqui e digitar algo nesse texto, por exemplo, tutorial, esse elemento aqui está estático. Ou seja, ele não muda de acordo com os meus dados. Mas se eu vim aqui na tomadinha, na hora que eu clico aqui, eu consigo deixar isso dinâmico de acordo com alguma coisa. Então você pode linkar isso aqui com os seus dados, ou pode estar colocando aqui entre aspas, eu vou explicar isso em outro vídeo, né, questões de dados. Então eu posso deixar aqui, como vocês podem ver, dinâmico também. E entrando aqui nessa parte, nós temos onde são organizadas as variáveis que eu citei lá no início do nosso overview. Elas ficam nessa parte aqui, tá? Depois eu vou estar passando isso mais a fundo, a gente utiliza bastante. Aqui fica algumas configurações da página, tá? Do aplicativo e também as nossas cores, tipografias, e quando a gente linkar isso com um banco de dados, vai ser da onde a gente vai estar puxando os nossos dados aqui para estar mostrando na tela. Então aqui é onde que fica organizado as nossas collections, é um nome que a gente vai estar falando bastante aqui durante esse curso. Aqui na lateral a gente tem as fórmulas, que é onde a gente consegue manipular os nossos dados, é onde que a gente começa a construir as nossas lógicas, fazer filtros. A gente utiliza bastante isso aqui também. Então não se preocupe, eu gosto de repetir isso, é muito simples, tá? Depois que você entende, fica muito fácil de desenvolver e é o mais importante, te dá poder dentro da ferramenta, tá? O UWeb, ele te dá possibilidades de construir coisas incríveis por essas funcionalidades que ele traz aqui pra gente. Então, fechando aqui, eu tenho aqui em cima, do lado do lapisinho, que é onde a gente customiza nossos elementos, né? A parte visual. A gente tem a parte de configurações de HTML, também não vou entrar nisso aqui agora. Ao lado, a gente tem o raiozinho. Tudo que tiver esse raiozinho, todos os lugares que você vê esse raio, são coisas relacionadas a workflows, tá? As workflows, como eu disse, são onde a gente constrói a nossa lógica. É o que é acionado quando a gente executa uma ação. Ação essas como um clique no botão, uma movimentação no elemento, customização em algum componente ou um carregamento da página, um carregamento do aplicativo. Então, tem N possibilidades de você estar fazendo um workflow funcionar. Eu vou estar entrando aqui bem rapidamente para mostrar como é que é a interface, né, o visual dele. Aqui você faz a sua lógica, adiciona ações de acordo com alguma coisa, você pode estar adicionando condicionais, códigos customizados, solicitações no banco de dados. Então são muitas possibilidades que você pode estar fazendo aqui, por isso que eu vou trazer uma aula especificamente sobre cada coisa. Então vamos fechar aqui. Fechando aqui, a gente tem agora aqui na parte superior que a gente controla a nossa famosa responsividade. Ou seja, tudo que a gente desenvolve na nossa tela do desktop, como que isso vai se ajustando em telas menores, como de tablets e de smartphones. E isso é um ponto muito importante que o UWeb trata de uma forma interessante aqui dentro. Por quê? Porque conforme a gente vai diminuindo o tamanho da tela, ele vai ajustando o layout para ficar responsivo o nosso aplicativo. Então você pode ver que aqui no mobile o nosso menu está na parte de cima, eu clico no ícone, ele já aparece. Mas quando eu vou lá para o desktop, ele já vem aqui para a parte lateral. Muita gente olha para esse ponto, né, o ponto da responsividade, porque a maioria dos aplicativos hoje são utilizados em celulares, em dispositivos móveis. Eu posso estar mostrando aqui uma das coisas interessantes no UWeb, que é, por exemplo, eu vou arrastar aqui um elemento de texto e eu quero que no mobile, ou seja, no celular, esse elemento não apareça. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar o display, né, a amostragem dele para anônimo, ou seja, nenhuma. E quando eu vim aqui para o desktop, ele vai estar mostrando que normalmente, mas quando eu vim para o mobile, ele não vai estar aqui mais como eu configurei. Então tá vendo que ele tem uma bolinha verde aqui, ó, se eu clicar, ele vai mostrar. Tem uma configuração específica para esse tamanho de tela. Isso aqui é muito bacana, porque ele, além de já meio que ajustar isso por conta própria para facilitar, você consegue meio que configurar independentemente de acordo com o tamanho da tela. E isso é algo bem interessante para quem usa muita responsividade. Isso aqui é o queridinho dos designers. Finalizando essa parte aqui de responsividade, sobrou aqui agora o nosso botão de publicar. Se eu clicar aqui, ele vai falar para me contratar um plano pago.
Então, essa é a parte aqui que você publica o seu aplicativo em live, ou seja, você configura o seu domínio, mas enquanto você está desenvolvendo, isso aqui não é necessário. E como prometido lá no início, eu vou estar demonstrando, dando uma palhinha do potencial que o web é capaz. Vou apagar aqui esses dados, tá? Vou apagar aqui, deixa eu clicar aqui na minha parte de layout, vou abrir aqui o container, vou apagar também esse elemento que a gente não vai estar utilizando. Vou vir aqui em plugins e vou instalar aqui o NPM. O que é o NPM? O NPM é um armazenador de pacotes, um gerenciador de pacotes. Isso é muito usado na programação tradicional. Se você já tem um conhecimento mais avançado nessa parte, você sabe do que eu estou falando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar mostrando como que a gente utiliza um gráfico que é utilizado na programação tradicional aqui dentro do web. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse plugin, o NPM, beleza? Já adicionou aqui. Eu vou pesquisar por essa biblioteca aqui, que é o Echarts, que é uma biblioteca, né, de gráficos que é muito utilizada para construir dashboards, mostrar métricas, que hoje é muito importante, que tem uma procura muito grande por esses recursos quando a gente está falando de sites aí e de aplicações que envolvem dados. Então, por exemplo, vou estar clicando em algum gráfico desse e vou copiar esse código. Ó, vou estar copiando esse código aqui. Isso aqui já é algo mais avançado. É só para vocês verem o potencial da ferramenta. Vou voltar lá no meu aplicativo e vou adicionar a biblioteca NPM do Echarts, tá? Vou pesquisar aqui Echarts, tá buscando. E aqui a gente já tem essa aqui primeira, o Echarts. Eu vou adicionar, vou salvar. Beleza, ela já está no nosso aplicativo. Vou adicionar um container, que é onde que vai ser mostrado o nosso gráfico, que a gente vai importar. Vou colocar uma altura nele aqui, mais ou menos de 800 pixels. Vou centralizar isso aqui no meio. E vou arrastar um botão, tá? Vou puxar um botão aqui para a tela, que vai ser esse botão que vai renderizar, que vai mostrar o nosso gráfico. Então eu vou aqui no botão, vou em Workflows. Lembra que quando eu falei que tudo que envolve lógica ali da nossa aplicação, a gente vai aqui em Workflows? Vou clicar aqui no raiozinho, vou criar um novo, vou colocar aqui renderiza gráfico. Vou adicionar uma ação, vou vir aqui em Custom JavaScript e vou adicionar aquele código lá, customizado. Só vou estar modificando aqui. Show. Já fiz aqui. Eu vim aqui nessa div e vou colocar o ID nela, que é o ID que a gente chama lá dentro do código. Vou colocar aqui em modo visualização e vou clicar aqui no botão para poder renderizar. Então, como vocês podem ver, em poucos cliques eu já peguei uma biblioteca que é utilizada no código tradicional, algo mais avançado, e já trouxe aqui para dentro do web bem facilmente. Então, quando eu falo que é uma ferramenta poderosa, que ela não te prende, que ela te dá muitas possibilidades em questões de recurso, é disso que eu estava me referindo. Além dessas partes, tem coisas ainda mais avançadas que eu não vou estar mostrando agora, porque é muito conteúdo para apenas um vídeo de introdução. Eu só quero que você veja o potencial que o web tem. A gente vê aqui, ó, são recursos bem avançados, bem bacanas. A gente pode estar customizando esse gráfico aqui e utilizando qualquer um desses aqui que o Echarts tem disponível. Você configura ali seus dados e você consegue mostrar isso de forma bem bacana no web. E para você também que não quer mexer com código e precisa utilizar gráfico, fica tranquilo que o web também ele tem aqui uma extensão do Charts.js, que é outra biblioteca de gráficos, que é muito fácil de você utilizar. Fui ali, instalei o nosso plugin. Esses plugins são plugins da própria ferramenta, são eles que desenvolvem. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7/10/2024. Eles anunciaram há alguns dias atrás que eles estão trabalhando para os desenvolvedores, ou seja, os usuários, poderem construir próprios plugins aqui dentro da plataforma. Mas isso é um recurso que seja lançado mais para frente. Então, voltando aqui, eu instalei o plugin ali de gráficos. Se eu vim aqui em Edge, ele vai estar aqui, vai aparecer a bolinha Echarts. Ele também traz gráficos já meio que pré-prontos. Ali em cima a gente já viu, ele já traz tipos de gráficos, né? Deixa eu adicionar aqui outros. Gráficos de donuts, gráficos de barras, tem também aqui gráficos de linhas, entre outros.
Tem pessoas que procuram bibliotecas externas, como esta que eu acabei de mostrar, por questões de funcionalidades mais avançadas. Lembrando que você tem que trabalhar um pouquinho com código, mas é bem tranquilo de fazer, ainda mais com o ChatGPT hoje para auxiliar. Então, com isso, eu fico por aqui. Lembra do que eu falei lá no começo? Para mim continuar com essa série aí e construir um aplicativo do zero. Um aplicativo que a gente pode estar integrando com inteligência artificial, construindo um dashboard, colocando gráficos como esse para funcionar com dados ali reais que a gente pega no nosso back-end. Eu preciso que você engaje com esse vídeo, compartilhe, comente, assim me incentivando a trazer mais conteúdos como esses e dar continuidade no nosso aplicativo aí que eu falei lá no início. Não se esqueça de me seguir nas redes, meu Instagram e LinkedIn vai estar aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade de deixar aqui nos comentários. Até a próxima e até o nosso próximo vídeo aqui dessa série. Um forte abraço e tchau, tchau.